Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus reúne os seus discípulos, vai ser a última ceia. Jesus reúne os seus discípulos e ali está um misto de alegria e de profunda tensão. Jesus reúne os seus discípulos e de algum modo existe ali uma despedida. E toda despedida nos traz a possibilidade de um novo recomeço, mas ao mesmo tempo nós acabamos deixando no profundo dos nossos sentimentos aqueles que de algum modo nós nos despedimos. Jesus está naquela sala e ali os 12 apóstolos. O evangelho de hoje nos disse que, tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim. É uma lição para nós. Deus não desistiu de nós, apesar de saber o que estava para acontecer nas horas seguintes. Ele seria crucificado. Deus continuou acreditando que nós seríamos capazes de continuar a sua obra de salvação, apesar de tudo aquilo que a humanidade haveria de lhe fazer. Deus foi até o fim, porque nos ama, porque acredita em nós. Foi até o fim, porque veio não para ser servido, mas para servir. E o seu serviço foi completo. Diante dele, 12 homens, um destino, ou seja, ele haveria de ir para a cruz. Mas dentre aqueles que lá estavam, um maquinava coisas terríveis. Os seus pés andaram muito, não para ir ao templo, mas para ir à casa de homens que estavam maquinando a morte de Jesus. Aquele homem, mais do que os outros, tinha os pés sujos, e Jesus sabia perfeitamente quem ele era, sabia quem seria o traidor, sabia que ele depois, com um beijo, o entregaria aos seus algozes. E de um modo especial, Jesus, dentre tantos, permaneceu amando aquele homem, esperando que ele finalmente pudesse se converter e começar uma vida nova. Deus não impõe a nós coisa alguma. Deus não nos faz engolir o seu amor. Deus nos respeita até mesmo quando nós escolhemos não respeitá-lo. Deus nos ama até mesmo quando nós escolhemos não amá-lo. E por causa disso, Deus, amando a todos, amou também a Judas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio àquele momento de profunda tensão, mas ao mesmo tempo de profunda atenção ao mistério, Jesus pede um avental, Jesus pede uma bacia, Jesus pede um recipiente para lavar os pés dos seus discípulos, de todos, inclusive o de Judas. Ora, por que é que Jesus lava os pés dos discípulos? Nós sabemos que essa condição era própria dos escravos, daqueles principalmente que, mais enfraquecidos, o patrão colocava ali para testar a sua força, para saber se ele negaria lavar os pés daqueles que o visitavam, inclusive os seus próprios pés. E Jesus, se colocando na condição de escravo, vai lavar os pés de todos os discípulos. Não apenas de escravo, mas de servidor. Não apenas de servidor, mas de Deus, que se inclina sobre a humanidade para falar do que existe no seu coração, que se humilha diante de todos nós, para que nós despertemos para o seu amor. Afinal de contas, é o orgulho que nos separa do coração de Deus. E assim, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, isso também é próprio da tradição judaica. Jesus lava os pés daqueles homens para recordar a grande caminhada que o povo de Deus fez, saindo do Egito, do lugar sujo da escravidão, da lama que eles foram obrigados a pisar, para finalmente direcionar a sua vida a Canaã,
a terra prometida. Jesus lava os pés dos discípulos, porque ao longo da nossa vida, não poucas vezes, nós escolhemos colocar os pés onde eles não deviam estar. Jesus lava os pés dos discípulos, porque não poucas vezes nós nos dirigimos com os pés que Deus nos deu para lugares que nunca deviam ser visitados, para sites que nunca deveriam ser vistos, para histórias que nunca deveriam ser experimentadas. Portanto, é pelos pés que nós nos dirigimos a lugares péssimos. E Jesus, lavando os pés dos discípulos, desejava que eles fizessem uma nova caminhada, que não se perdessem em relação às rotas propostas, que direcionasse a sua vida, orientasse, fosse pela luz do Oriente, que é o próprio Jesus Cristo, ao encontro do coração do Altíssimo Senhor, do eterno Deus, da alegria das nações. E por causa disso, Jesus não tem dúvida, não precisa lavar nada, nada mais do que os pés, porque afinal de contas, é pelas escolhas que fazemos ao longo da nossa caminhada, que nós seremos dirigidos por nós mesmos a determinados lugares. E ao lavar os pés, Jesus deseja que cada um de nós, lavados e orientados pela graça divina, finalmente encontre outra vez o caminho da vida e da salvação. E Ele lava os pés, e Ele se inclina diante de todos, para nos mostrar também algo fundamental da nossa vida e da nossa história. A Eucaristia que nós comungamos precisa se transformar em ato concreto. O Deus que nós recebemos por uma graça mais do que especial, é também aquele que nós levaremos por uma vida nova, lavados pelo Cristo para a vida dos irmãos e das irmãs, a quem nós pregaremos a palavra, falaremos de Deus, tiraremos dos lugares esquecidos, reconduziremos para a vida, para que saiam da marginalidade, e daremos de todos os prêmios o maior, a vida em Cristo, que nós próprios experimentamos através da sua doação definitiva. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, ali estão todos, vendo o ato de Jesus. Aqui estamos todos repetindo essa mesma história, não apenas como um ato simbólico, mas como certeza de que a nossa fé faz com que a gente vá adiante, que a nossa caminhada precisa ser restaurada por uma vida que escolhe caminhar com Deus e ao mesmo tempo amar os irmãos até o fim, como Jesus amou. Eis a graça que nós temos através da presença de Jesus. Mas aquilo que Ele nos disse pela Escritura se cumprirá de modo perfeito através da Eucaristia. Porque sem Deus nós não podemos nada. Sem nos alimentar de Deus, nós não conseguiremos caminhar. Sem receber a graça que purifica, que transforma, nós estaremos perdidos em meio a um mundo de tantas escolhas, muitas delas nos tirando do caminho de Deus e da vida que Ele deseja que seja plena em nosso coração. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos deu a graça da Eucaristia, presença constante dEle em nosso meio, corpo, sangue, alma e divindade, totalmente doado a nós. Ele próprio nos prometeu: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E nós o encontramos pela Eucaristia, e nós o encontramos no serviço que fazemos como servidores do Senhor para com os mais pobres, e nós o encontramos através também das crianças, porque Ele falou que seria memorial perpétuo da sua presença, a Eucaristia. Ele nos disse que no mais necessitado nós o enxergaríamos, e Ele prometeu que todas as vezes que nós acolhêssemos uma criança,
era Ele mesmo que nós estaríamos acolhendo. Portanto, Jesus nos dá essa promessa, e o encontro com a Eucaristia nos faz um povo eucarístico, portanto, um povo que carrega no coração o próprio Senhor. Nós somos um templo onde habita o Espírito Santo, nós somos uma custódia onde Jesus deseja habitar. Nós somos convidados a sempre, lavados pelo Senhor, deixando de lado os pecados, aquilo que não serve para a nossa vida, verdadeiramente guiar toda a nossa existência com força, com coragem, com esperança e com alegria, por meio do pão que nós comungamos, por meio do sangue que nós tragamos, pela beleza do corpo e de sangue do Senhor que nos vem sobre o altar, e que nós encontramos em todos os sacrários do mundo, para que não falte à comunidade cristã a presença daquele que foi, que era e que é e que vem. Eis a grande graça, meus irmãos e minhas irmãs, que nos foi dada. E nessa noite, nós precisamos nos comprometer com todo o trabalho feito pela igreja e com o pedido que Jesus fez que nós pedíssemos. Ou seja, a messe é grande, os operários são poucos. Há comunidades no Brasil que têm Eucaristia às vezes uma vez ao ano. Existem lugares onde a Eucaristia chega apenas através de um sacerdote que fez a consagração distante, e que Jesus vem através de avião, de barco e de ônibus, para que não falte à comunidade esta mesma Eucaristia. Portanto, precisamos ouvir a palavra de Jesus para que a Eucaristia chegue a todos. Ou seja, a messe é grande, poucos são os operários. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Grande graça temos em nossa arquidiocese, de ponta a ponta temos sempre uma igreja ou uma capela que nos oferece a presença de Jesus. Mas o nosso olhar, o lavar dos nossos pés nos faz enxergar muito além. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos nos comprometer a rezar com insistência todo dia, para que Deus envie novos pastores para a sua igreja. Precisamos nos alegrar, por exemplo, quando um filho nosso diz: eu desejo ser padre. Precisamos apoiar, abraçar, aconselhar e ao mesmo tempo receber o ensinamento dos nossos sacerdotes e agradecer a cada dia, nós que somos privilegiados de ter sobre o altar a própria presença do Senhor, e no altar o céu. Afinal de contas, ao levantar a Eucaristia e ao vermos a presença do Senhor, existe uma certeza: nós olhamos para aquele que os anjos e os santos também olham. Nós adoramos na terra aquele que os que estão no céu adoram. E assim, céu e terra se unem no eterno louvor para a glória de Deus, para a presença do Senhor em nossa vida e para a transformação da sociedade onde nós habitamos. Sem Deus, nada podemos. E é a certeza da presença de Jesus até os últimos tempos que nos garante, com os pés limpos, deixando de lado o pecado, a caminhar em busca dele. E ao longo do caminho, ter a certeza de que ele já nos encontrou. E nos encontrando, nos pede que também sejamos capazes de servir, porque todos somos servidores a todos aqueles que ele nos deu para evangelizar, para alimentar, para amar e para caminhar juntos nesse caminho que nos levará à eterna Canaã, prometida por Jesus, cuja porta é Ele mesmo, cuja luz iluminará as trevas e cuja certeza nos levará ao coração do Altíssimo Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que essa seja a nossa certeza, que essa seja a alegria de toda a nossa vida.
E para concluir, eu vou contar uma historinha de padre, muito simples. Talvez a historinha mais simples que eu conheço, mas uma história que nos diz perfeitamente daquilo que é o serviço de um sacerdote na comunidade. Houve uma missa, e o padre havia pregado, imaginava ele, muitíssimo bem. E ele viu principalmente que uma senhora que estava à frente, ela sempre frequentava a missa e ela sempre era profundamente atenta, principalmente no momento em que a Eucaristia estava sendo feita. Pois bem, o padre, cheio de alegria, um dia chamou aquela senhora e disse: eu gostaria de saber o que a senhora mais gosta daquilo que eu faço durante a missa. Eu gostaria de saber em que momento eu me destaco mais durante uma celebração. Eu gostaria de saber em que momento eu me elevo, não é, de tal modo que a senhora fica admirada com o serviço do sacerdócio que eu faço. E aquela senhora disse: ah, padre, tem um momento maravilhoso da missa e que eu considero o mais importante. É aquele que depois do Senhor consagrar o corpo de Cristo, como também o sangue de Cristo, o Senhor eleva o pão e depois o cálice. Mas o grande auge é quando o Senhor se ajoelha, desaparece atrás do altar e fica para nós somente Jesus Cristo. Esse é o serviço do sacerdócio cristão. Esse é o serviço de todos nós que somos cristãos. Repetindo a palavra de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Recordando os nossos pés, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Porém, existe uma coisa que deve alegrar o nosso coração, dita pelo Evangelho de hoje: tendo nos amado, amou até o fim. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. Abramos o nosso coração para viver as alegrias dessa linda história de amor. E com os pés lavados por Ele, e com o perdão consentido por Ele, que caminhemos cada vez mais durante toda a vida, até repousarmos no coração da misericórdia. Que assim seja. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o arcebispo agora se despoja da sua casula, coloca um avental e lavará os pés de 12 jovens, simbolizando os apóstolos e ao mesmo tempo nos convidando para nós também seguirmos o seu exemplo e lavarmos os pés dos nossos irmãos, especialmente os que mais sofrem. Acompanhemos com muita atenção, espírito de piedade e de oração, pedindo ao Senhor a graça também de nos colocarmos a serviço.
o Senhor se levantou da mesa, derramou água em um cântaro e começou a lavar os pés dos discípulos. A estes quis deixar este exemplo: aquilo que eu faço agora não compreendes, mas compreenderás um dia. Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus respondeu dizendo: se não te lavar, não terás parte comigo. Se vos lavei os pés, eu, Senhor e Mestre, quanto mais vós haveis o dever de lavar-vos os pés uns dos outros. Jesus disse aos seus discípulos: dito isso, todos saberão que sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse o Senhor. Fé, esperança e caridade. Todos os três permaneçam entre vós, mas a maior de todas é a caridade. Vos dou um novo mandamento,
que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, disse o Senhor. Fé, esperança e caridade, todas as três permaneçam entre vós, mas a maior de todas é a caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos discípulos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, cantando com toda a confiança. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhes sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos. Pelos fiéis e pelos catecúmenos, e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o